Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou trazer um vídeo aí super interessante para vocês. Hoje nós vamos falar de 5 empresas que mais pagaram dividendos aí nos últimos 12 meses. Então a gente vai considerar os últimos 12 meses, sendo assim, vai ter dividendos que foram pagos aí no ano de 2023 e dividendos que foram pagos no ano de 2022. A gente vai fazer aqui um pequeno filtro em alguns indicadores que a gente vai conseguir pegar empresas que vão conseguir manter um pagamento de dividendo futuro. É claro que ganhos passados não são garantias de ganhos futuros. Então, os números que a gente está trazendo aqui são números passados que foram apresentados e isso não quer dizer que essas empresas vão manter, né, esse mesmo pagamento de dividendo aí futuramente. E isso, para você entender, você vai ter que estudar empresa por empresa e conseguir ali observar se essas empresas vão conseguir manter essa mesma rentabilidade em relação aos dividendos. Então esse vídeo aqui basicamente é um vídeo para te trazer aí algumas ideias de empresas que pagam dividendos, bons dividendos e que podem ser aí boas opções para a sua carteira de investimento. Só contextualizando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, mas assim é só um vídeo aí para trazer informações atualizadas do mercado financeiro para vocês. Então a gente vai utilizar aqui o site Análise de Ações, a gente vai vir em Ações, Ranking, e a gente vai aqui, né, em Filtro, e a gente vai colocar algumas exigências aqui. Primeiro de tudo, o site ele traz aqui para a gente um checklist com as pontuações em referência à governança da empresa. Então a gente tem alguns pré-requisitos lá, né, que vai dar ali de 1 a 5 estrelas para a empresa. A gente vai colocar aqui que a gente quer empresas acima de 4 estrelas, que são normalmente empresas que têm uma melhor governança corporativa e apresentam aí bons resultados, pelo menos nos últimos 5 anos. A gente também vai colocar aqui uma margem líquida de pelo menos 10%. Eu acho interessante, né, a gente procurar empresas que possuem uma margem líquida maior e que não seja tão apertada, né? Aquela margem líquida, por exemplo, do varejo ali de 1 a 5%, 3%, que acaba sendo uma margem líquida muito apertada e que qualquer deslize ou um momento um pouco pior da nossa economia, a empresa acaba entrando no prejuízo. Então, colocar aqui margem líquida maior que 10%, que acaba trazendo aí uma maior segurança para a empresa em períodos aí de maior dificuldade. A dívida líquida por EBITDA, a gente vai manter aqui em 5, né, que é em um bom parâmetro, e o dividend yield, a gente quer que esse dividend yield seja maior que 10%. Então a gente vai fazer esse filtro aqui e já vai aparecer aqui algumas empresas para a gente. Mas como a gente quer aquelas empresas que mais pagaram dividendos aí nos últimos 12 meses, a gente vai aqui nesse filtro de dividend yield, a gente vai clicar e ele vai ajustar aqui o ranking para a gente com as empresas que mais pagaram. Então a gente tem aqui uma lista, né, de algumas empresas que atenderam esses requisitos do nosso filtro do ranking de ações. E vamos falar aqui um pouquinho de cada uma dessas empresas rapidamente. Primeiramente, né, a gente tem aqui a Petrobras. Nesse caso eu estou olhando aqui pela Petri 4, que é a ação preferencial da empresa, que está sendo negociada aí atualmente no valor de R$ 34,08, que teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 8,64. A Petrobras, como todo mundo já conhece, é uma empresa que trabalha aí no setor petrolífero, né, e é uma empresa estatal com capital aberto na bolsa, sendo aí que o seu majoritário é o governo brasileiro. Quando a gente olha aqui o dividend yield histórico da empresa, a gente vê, né, que ela é uma ação que chegou a ficar aqui 2015, 2016, 2017 e 2020 sem distribuir dividendos, mas desde 2021 vem distribuindo aí ótimos dividendos, sendo aí na casa de 19,87% de yield lá em 2021, 68% de yield em 2022 e 26% de yield agora em 2023. É claro que isso aqui é um dividend yield que está fora da curva, né? A gente vê que lá atrás, né, no histórico dela, os dividendos eram bem menores, mas a empresa ela acabou tendo aí grandes resultados nos últimos 3 anos e também com a política de dividendos anterior que ela tinha, ela acabava distribuindo boa parte aí dos seus resultados positivos. Só que agora com essa mudança da política de dividendos que foi anunciada esse ano em 2023, provavelmente para os próximos anos a gente vai ter aqui um dividend yield ajustado para baixo,
mais condizente aí com a média do mercado. A gente vai observar aqui, quando a gente olha, né, no histórico de dividendos, no valor distribuído anualmente por ação, em 2021 foi distribuído aí cerca de R$ 5,00 por ação, em 2022 foram distribuídos aí R$ 15,00 por ação, e em 2023 já foram distribuídos aí R$ 7,00 por ação, então são valores aí bem altos, né? A Petrobras é uma empresa aí, tem existência desde 1953, IPO realizado lá em 1977, tem ações ON por PN, sendo que as ONs têm 50% de free float e as PNs 82% tag along de 100% nível 2 de governança. A próxima empresa é a CEMIG, né, que é uma empresa aí de mineração, do setor de mineração, está sendo negociada aí no valor de R$ 4,47, com uma valorização de 25,21% nos últimos 12 meses. Antes da gente olhar o dividend yield histórico da empresa, é importante a gente entender que a CEMIG abriu capital na bolsa em 2021, ou seja, tem apenas 2 anos aí de bolsa de valores e é uma empresa que foi fundada em 2015. Então, quando a gente olhar aqui para o histórico de yield da empresa, a gente vê que a empresa ela tem distribuição aí, a partir do momento que ela abriu capital em 2021, com um yield lá de 6,91%, em 2022 com um yield de 22% e em 2023 com um yield de 20%. Então, a gente vê que a empresa teve uma valorização expressiva aí de 25% nos últimos 12 meses, e quando a gente olha o histórico da cotação dela, a gente vê, né, que ela está abaixo do valor, né, ao qual ela abriu capital lá em 2021, já que o preço de abertura dela foi na casa ali de R$ 6,00, quase R$ 7,00, e hoje negocia na casa de R$ 4,47. Quando a gente olha no dividendo distribuído por ação em valores reais, a gente vai ver aqui que a empresa distribuiu lá em 2021 38 centavos, em 2022 99 centavos e em 2023 59 centavos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui nesse caso em relação a esse 20,55% do yield nos últimos 12 meses, porque isso está sendo precificado por esse valor mais baixo dela aqui na cotação. Quando a gente olha lá nos resultados da empresa, a gente vai conseguir observar um pouco os números dela. Então a gente vê que de 2021 para cá a empresa cresceu bem, a receita líquida, mas o lucro líquido ele vem andando aqui, né, meio que de lado, está ali um pouco acima do patamar de 2018, mas está abaixo aí de 2020 e 2021. Então, é um ponto de atenção. A nossa próxima empresa é uma empresa bem conhecida do mercado, que é a Grendene. É uma empresa que trabalha aí no setor, né, de vestuário, de calçados, e está sendo negociada aí na faixa de R$ 7,00 por ação, tendo uma desvalorização nos últimos 12 meses de 4,22%. A empresa tem um dividend yield histórico, né, até interessante, mas a gente observa que a média dela aqui, né, do seu dividend yield histórico, é na casa de 6, 7%, mais ou menos. Em 2023, devido ao fato de eles terem conseguido liberar uma parte dos valores da sua isenção fiscal que eles tinham em conta, eles conseguiram fazer um pagamento de dividendo aí extraordinário. Então, provavelmente esses 20,41% não vão se repetir aí, né, nos próximos anos. Mas a gente vê que a empresa tem uma média de dividend yield até interessante aí, na casa de 6 a 7%, que é um dividendo aí que está na média do mercado. Quando a gente desce aqui, que a gente olha um pouquinho do histórico da empresa, a empresa foi fundada em 1971, 52 anos de idade, a IPO realizada em 2004, há 19 anos, tem apenas ações ordinárias, já que faz parte do novo mercado, um free float de 30% e um tag along de 100%. Quando a gente olha aqui o histórico de dividendos em reais da ação, a empresa pagou aí 86 centavos em 2021, 30 centavos em 2022 e pagou R$ 1,33 até o momento agora em 2023. Quando a gente olha lá embaixo nos resultados da empresa históricos, a gente vai observar que é uma empresa, né, que vem tendo uma receita crescente, e a gente tem histórico aqui desde 2021, vem crescendo aí a sua receita líquida, e o lucro líquido ele vem crescendo aqui de forma mais tímida em relação ao crescimento que teve a receita líquida, mas a gente percebe que esse lucro líquido, né, ele está um pouco abaixo lá
da média de 2016, 2017, 2018 até 2019. Em 2020, a empresa deu uma capengada por causa da pandemia, vendeu menos, teve parada, né, dos seus polos fabris, devido ali à questão da pandemia, né, de toda a restrição que tinha, mas já se recuperou em relação a isso, mas ainda não conseguiu recuperar acima do patamar que ela estava em 2019. Então, a empresa, a se observar aí, tem a questão da isenção fiscal, que ainda incomoda um pouco ali, mas é uma empresa que sempre vem trazendo aí bons resultados e que vem tendo lucro aí nos seus últimos 22 anos. A nossa próxima empresa é a BMKS3. Para quem não conhece, a BMKS3 é as ações da empresa Monarch, que é aí, né, uma empresa do setor de viagens e lazer, focado ali no mercado de bicicletas. Então, se você já teve uma bicicleta aí daquela barra circular antiga, as famosas Monarchs, então essa empresa é uma empresa que tem capital aberto aí na bolsa, né, fabricante de bicicletas. É uma empresa que existe desde 1948, tem aí 75 anos de idade, fez IPO na Bolsa de Valores em 1971, há 52 anos, né, tem um free float de 22%, da governança tradicional e possui aí um tag along de 80%. Quando a gente olha aqui nos resultados da empresa, a gente vai observar que a empresa ela tem alguns não recorrentes aqui no seu resultado, mas a gente percebe que a receita líquida da empresa, desde 1995, só vem caindo a receita líquida. O lucro líquido, ele basicamente andou de lado, teve aqui, né, um aumento em 2021, 2022, 2023, que também tem não recorrentes, tendo em vista, né, que o lucro líquido ele está maior do que a receita líquida. É uma empresa que, apesar de estar entregando resultados positivos em relação ao lucro líquido, tem que se ter muita atenção, né, ao analisar e estudar ela, devido ao fato de que é uma empresa que trabalha num ramo aí, né, que atualmente não tem uma perspectiva tão grande de crescimento. Então, teria que entender o que a empresa pretende fazer, né, aí para os próximos anos, com essas mudanças que nós tivemos aí na nossa sociedade. Quando a gente fala do yield da empresa, né, a gente vê que ela teve um yield aí nos últimos 12 meses de 18,35%, mas a média histórica da empresa é aqui na casa, né, dos 5%. A gente tem que desconsiderar esse 2011 aqui, que foi um não recorrente, e então, desconsiderando 2011, ele volta aqui para uma média mais realista, na casa ali de 5, 7, 8%. E a gente teve aqui nesse pagamento mais elevado em 2023. Então, é uma empresa aí de um ramo diferente, né, que a gente não está tão acostumado a ouvir falar na Bolsa de Valores, mas que pode ser interessante dar uma olhadinha. E por último, né, em quinto lugar, nós temos a empresa Mitre, que é uma empresa do setor de construção civil, fundada em 1962, né, 61 anos de idade, IPO em 2020. Ou seja, apesar de ser uma empresa antiga, ela fez o IPO recentemente. Governança novo mercado com free float de 50%, tag along de 100%. É uma empresa que tem aqui os seus resultados até interessante em questão de receita líquida, né, com dados desde 2016. A receita líquida é crescente, né, o lucro líquido ele vem crescendo aqui de forma tímida, mas vem tendo um crescimento. Quando a gente olha lá em cima, a gente observa que a empresa está aqui sendo cotada no valor de R$ 5,23 e uma valorização de 5,23% nos últimos 12 meses. O dividend yield dos últimos 12 meses da empresa foi de 17,25%. Quando a gente olha o histórico desse dividendo da empresa, né, que vai ter desde 2021, que foi quando ela abriu capital na Bolsa de Valores, a gente vai conseguir observar, né, que ela teve aqui um dividend yield de 6,75% em 2021, 9,2% em 2022 e 16,6% em 2023. A gente vê aqui um crescimento interessante nesse valor do yield, né, mas isso pode estar relacionado na questão, né, da cotação da empresa. A gente observa, né, que a empresa, ao abrir capital lá em 2020, ela era negociada a R$ 12 e atualmente ela é negociada a R$ 5,23,
né? Sendo assim, por isso que a gente vê aquela escalada do yield, porque em 2020 ela pagou, mas ela era negociada na casa de 10, 11 reais. Em 2021 ela pagou ali, tem um yield maior, mas ela estava sendo negociada na casa de 5 reais. Esse ano ela pagou de dividendo e está sendo novamente aí negociada na casa de 4 a 5 reais. A gente vê que ela teve uma escalada no preço desde março até agora em setembro. Então provavelmente o yield está sendo cotado aqui numa média, né, de 4 reais. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo que a gente vai conseguir entender um pouco melhor isso, né, mostrando aqui o histórico de dividendos em reais. A gente vê que em 2021 ela pagou 13 centavos, em 2022 ela pagou 32 centavos, em 2023 ela pagou 75 centavos. Então a gente vê, né, que em valores reais também teve um crescimento no valor pago, tá? Mas temos que também considerar essa queda aqui no valor da cotação. Então, muito cuidado, né, em relação a essa questão do yield também, porque às vezes a gente vê o yield aumentando, mas se a gente não correlacionar com os outros dados da empresa, como a cotação, por exemplo, a gente pode acabar, né, aí se equivocando na relação dessa análise. Por isso que é importante nunca analisar uma empresa somente utilizando aí, né, os dados em relação a um indicador isolado. Nunca analise um indicador isolado. Você sempre tem que correlacionar um conjunto de indicadores, né, para poder entender qual é o movimento que a empresa está passando por aquele momento e também estudar a questão da governança corporativa e o que a empresa e os seus controladores estão desenvolvendo para fazer com que a empresa possa melhorar os seus resultados, melhorando a qualidade dos seus serviços ou dos seus produtos para ser entregue para os seus clientes. Isso é o que mais importa. Então, galera, esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Então, aqui está uma ferramenta interessante do site Análise de Ações para a gente ali pesquisar empresas, para a gente fazer um estudo inicial. É claro que isso aqui nunca vai ser um filtro final. Ele, na verdade, ele é um filtro inicial, onde você vai colocar aqui alguns parâmetros e através desses parâmetros você vai conseguir aqui algumas empresas, né, com dados interessantes, com números interessantes e que você pode usar, né, como ponto de partida para você iniciar os seus estudos para ver se algumas dessas empresas se adequam à sua estratégia de investimento e você possa aí estar, né, futuramente alocando algum capital nela e colocando elas na sua carteira de investimento. Só lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui estudados e apresentados, mas sim, né, é aí um pontapé inicial em relação a você conhecer esses ativos, né, e quem sabe se interessar e procurar conhecer um pouco mais deles, entender um pouco mais deles e se eles fazem aí jus à sua estratégia de investimento. Então vou ficando por aqui pedindo para você curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.